Neste ano, o Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram um panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, que considera os casos que aconteceram entre 2021 e 2023. A Camila Yunes tem os detalhes desse estudo. Vamos acompanhar. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Isso é o que diz o artigo 7º da nossa Constituição. Também na Constituição está escrito que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, diversos direitos. Mas, apesar de a proteção aos jovens ser garantida por lei, situações de violência continuam acontecendo por todo o Brasil. Casos como o da menina Isabela Nardoni, de Henri Borel e do pequeno Miguel continuam sendo noticiados. São crianças alvos de violência, negligência e descaso justamente daqueles que deveriam protegê-las. De acordo com o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, realizado pelo Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2021 a 2023, 15.101 jovens de 0 a 19 anos foram vítimas de mortes violentas intencionais no país. 90% deles são meninos e 82,9% são negros. A maior parte das vítimas tem entre 15 e 19 anos. Ainda de acordo com o estudo, o risco relativo de um adolescente negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4,4 vezes superior às de um adolescente branco. Nos últimos 3 anos, 9.328 adolescentes negros foram mortos no país. Apesar de os adolescentes serem a maior parte das vítimas, o relatório indica um crescimento das mortes de crianças. Entre 2021 e 2023, o número de assassinatos dos jovens que têm de 0 a 4 anos subiu 20,4%. Considerando a faixa etária de 5 a 9 anos, esse aumento foi de 49%. O documento ainda destaca que em apenas 13% dos casos se tem informações sobre a relação entre a criança e o autor do crime. Em 2023, dentre os casos em que se tem esse dado, 82,1% dos assassinos eram conhecidos das vítimas, enquanto 17,9% eram desconhecidos. A situação é ainda pior, considerando que o grande perigo para as crianças está justamente no lugar que deveria ser o porto seguro delas, dentro de casa. Só no ano passado, 47,6% das mortes violentas intencionais aconteceram na residência dos jovens de 0 a 9 anos. De acordo com o estudo do Unicef, à medida que a faixa etária avança, a casa deixa de ser o ambiente mais perigoso para crianças e adolescentes. Mas isso não é motivo de comemoração, porque o perigo continua e só muda de local. A partir dos 10 anos de idade, as vias públicas passam a ser o lugar com maior número de casos de violência contra jovens. Considerando os jovens de 10 a 19 anos assassinados em 2023, 61% deles foram mortos em vias públicas. Ainda quando se trata dessa faixa etária, na grande maioria das vezes, as meninas são vítimas de pessoas conhecidas, enquanto entre os meninos, o autor do crime é desconhecido. E deixa eu adicionar mais preocupação nesse levantamento. A gente trouxe levantamento sobre as mortes violentas e a gente tem também um levantamento sobre a violência sexual. Relatório produzido pelo Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse mesmo relatório que citamos agora há pouco, indica que mais de 164 mil jovens foram vítimas de estupro nesse mesmo período, entre 2021 e 2023 aqui no Brasil. E de acordo com um estudo, o número certamente é ainda maior, já que, de acordo com o IPEA, apenas 8,5% dos crimes desse tipo são realmente reportados às autoridades policiais. Segundo o levantamento, no último ano, os casos entre crianças de 0 e 4 anos aumentaram em 23,5%. Considerando a faixa etária de 5 a 9 anos,
O crescimento foi de 17,3%. Já entre 10 e 14 anos, os números se elevaram, 11,4%. E na última faixa, de 15 a 19 anos, o aumento foi de 8,4%. Nicole, eu quero começar a discussão com você. Vamos retomar a questão do trabalho não, a gente falou no bloco anterior, a questão da violência por meio das mortes violentas entre jovens, crianças e adolescentes. 15 mil nesse período que foi apurado, 2021 a 2023. Não dá para ignorar que quase 83% dessas vítimas é negra. Isso. Vou te falar, me dar o luxo aqui de falar um brevíssimo momento da minha vida que eu realmente resolvi atuar na assistência social. Foi quando uma conhecida, inclusive de organização sem fins lucrativos, me perguntou a idade do meu filho. Eu falei, ela falou, eu tenho um filho da mesma idade. Ela falou, você sabe que quando ele sai na rua, meu filho é um alvo. Você não tem preocupação. Sua preocupação é se ele beber, se ele extrapolar em alguma coisa, numa festa, os amigos. O meu filho é um alvo. Ela era negra, ela é negro, filho negro. Então, assim, quando eu ouvi essa diferença da tranquilidade de um filho de uma pessoa branca, de um filho de uma pessoa negra, que a minha preocupação é com aquelas coisas assim de não bebe muito, cuidado, e o filho é um alvo, eu percebi que a gente não pode ficar inerte e achar que isso é normal. Não é à toa que a maioria das organizações da sociedade civil que atuam com assistência social, elas atuam com uma política que chama fortalecimento de vínculos, ou seja, é a chance de atrair as crianças no contraturno escolar, ou seja, quando fora da escola, você tem aulas de arte, esporte, música, você tem conversa com pedagogos, com psicoterapeutas, com assistentes sociais, justamente porque esse fortalecimento de vínculo é algo que traz a sensação de pertencimento e que ela não é uma pessoa sozinha diferente. Também não é à toa que o número de organizações que trabalham com a causa da equidade racial aumentou muito na sociedade civil, porque é um problema presente. Esses números são números públicos e que toda hora a gente enxerga na mídia. Não é à toa que ministérios foram criados para que se trate exatamente, hoje ministério no governo federal, que se trate desse tema, porque sim, quando você analisa, quando o Vitor mencionou, a gente tem que fazer uma busca ativa daquelas crianças que deixam de ir na escola ou deixam de frequentar, algum problema acontece. E é neste momento que foi até que ele mencionou, ou seja, assim, a escola é o momento de você conseguir identificar quem é um alvo e quem não é. E não é só um alvo de ser abatido na via pública, mas um alvo de sofrer um ataque dentro de casa, de um abuso sexual e, inclusive, chegar à morte efetivamente. Então, o que eu digo é o seguinte, a sociedade civil está atenta, a sociedade civil que atua com a política de assistência social está atenta e ela tenta fortalecer justamente a questão da importância de se discutir a equidade racial, o perigo da violência contra os negros, a violência contra aqueles que estão na condição de orfandade e que não tem alguém que possa olhar por eles, porque o Estado deve olhar, a sociedade deve estar muito atenta, e a própria comunidade, né, tem que estar muito ciente porque os números são alarmantes. Sim. Então, nisso, essa busca ativa, os números do cadastro único, a gente tem que trabalhar com números, a gente tem que incentivar as pesquisas, porque é baseado nos números das pesquisas que as políticas públicas acontecem. É isso que num colegiado de política pública, o Conselho Estadual que eu participo, é isso. As políticas públicas são criadas a partir dos números das pesquisas e desses levantamentos. Você não consegue direcionar justamente uma causa de proteção, ou mesmo quando a gente vê a questão de câmeras em policiamento, a necessidade de professores mais com um olhar atento a isso, né? Inclusive violência nos médicos, né? Às vezes uma mãe vai com uma criança no hospital e através
de um olhar especial, às vezes, do assistente social do hospital, ou mesmo daquele médico que está atendendo, que aquela criança não está agindo normalmente com aquela mãe ou aquele pai que vem. Então, assim, esse olhar atento, essa preocupação tem que ser de todos, a sociedade civil, em termos... na figura das organizações da sociedade civil, organizações de entidade que, nessa defesa das crianças, elas estão atentas, mas não é pouco. A política tem que ser uma política de Estado. Como política de Estado, ela tem que ser necessariamente perseguida, provocada e exigida por todos. Eu queria fazer só uma provocação, posso? Claro. Você acha, Nicole, dentro dessa sua fala, e eu acho que é muito importante essa questão da sociedade civil mesmo participar, eu acho que é essencial, acho que a gente tem que tomar as rédeas. Mas você acha que o Brasil, há um reconhecimento de que o Brasil é um país de maioria negra e é um país racista, que há um racismo estrutural em todas as instituições, que a gente não tem professores pretos, que a gente não tem representatividade, que a polícia não está preparada, que o racismo estrutural está inclusive nos policiais. Você acha que há um reconhecimento do Estado de olhar e falar? Porque os números, é o que você falou, os números são gritantes. Eu também sou mãe de 2 crianças pretas e eu tenho 2 alvos em casa. E eu não vejo o Estado, reconhecer. Olha, eu reconheço, os números são alarmantes. A gente está conversando aqui numa mesa com 5 pessoas brancas discutindo um problema que é óbvio, que vem da escravidão e que a gente não consegue resolver. E eu acredito totalmente no que você falou. Olha, realmente a sociedade civil está olhando para isso, acredito que está. Mas o governador está olhando que a sua polícia está matando? O Estado está reconhecendo isso? A gente está fazendo alguma coisa numa... Porque aí eu acho que tem que ser maior, entende? Porque a sociedade civil ir lá e fazer a busca ativa da criança que não está na escola, da criança que não tem o que comer. Ela vai para um abrigo, ela vai para cá. Mas e alguém está vendo que eles estão sendo assassinados, né? Esses números aí até misturou um pouco uma coisa de uma violência muito pontual, então como foi uma tragédia horrorosa, né? Do Henry, da Nardone e tal, com o menino preto que foi negligenciado pela patroa. Assim, não dá pra gente pôr isso assim nesse mesmo balaio, sabe? Eu acho que o problema é gravíssimo, porque os homens, os meninos, principalmente, né, por esses dados até que foram levantados pelo programa, tá claro que os meninos pretos estão morrendo vítimas de violência na rua. E as meninas estão sofrendo abuso sexual em casa. Aí é outro nicho, aí é outra coisa. Aí é todas as classes sociais, aí é rico, é branco. Aí as meninas, aí você nivelou, porque aí todas as meninas entram na violência. Agora, os meninos pretos estão sendo assassinados pelo Estado. A gente está reconhecendo isso? A sociedade civil vai continuar, uma associação vai conseguir salvar esse menino? Concorda que a sociedade está mais preocupada com políticas públicas pós-violência, que é o policiamento, que é a câmera na farda do policial, que é essa questão da busca ativa que nós citamos aqui, e está esquecendo de fortalecer a rede de proteção e olhar para essa questão estrutural que está originando esses problemas? Eu queria trazer 2 pontos. Eu acho que a Fernanda trouxe um dado interessante, mas quem mais mata jovem negro na periferia é outro jovem negro. Não é a polícia. Isso, eu quis dizer... Não, eu quis dizer... E até o policial negro também. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não colocar tudo no mesmo patamar. Então, a violência ela é um problema grave no nosso país. Eu queria trazer uma resposta a isso, que nós temos casos, o Brasil, como diz um grande amigo pesquisador, Ricardo Paes de Barros, o Brasil tem que aprender com o Brasil. E a gente tem 2 casos de políticas públicas integradas muito efetivos. Eu vou citar um deles, que são as Usinas da Paz do Pará. As Usinas da Paz é um equipamento público que congrega ali assistência social, educação, lazer, cultura, a rede de proteção, todos os serviços públicos, tem mais de 60 serviços públicos dentro de uma única unidade. Eles conseguiram reduzir em 4 anos 98% dos homicídios no território, na pior favela de Belém. Era uma favela que tinha índices, por exemplo, que o carteiro não entrava naquela favela. Ele não acessava aquela favela, de tão violento que era. 98% de redução de homicídios e 87% dos furtos e roubos, em 4 anos de trabalho. E ocorreram 2 coisas em conjunto, a saturação policial e a saturação social. O crime organizado, ele é contraproducente ao desenvolvimento.
Quando nós comparamos alguns casos internacionais, quando você olha, por exemplo, o mapa da Itália, dando um exemplo internacional, o sul da Itália é pouco desenvolvido tecnológica e industrialmente em comparação com o norte, porque no sul existe a máfia. E nos territórios de alta vulnerabilidade, você tem o crime presente. O crime organizado, ele não quer a presença do Estado, porque é um território dominado. E poucas vezes você debate que o principal agredido pelo crime é o morador desse território. A principal pessoa prejudicada é aquele que mora nesse território. Ele é o primeiro que é dominado, ele é o primeiro que é ameaçado. Então, hoje, no Rio, por exemplo, quando há uma operação policial, se o morador não vai para a rua como escudo humano, o traficante vai bater na casa dele depois. Por que ele não foi para a rua? Então, a gente está tratando, muitas vezes, a superfície de um problema maior. E esses projetos que eu citei agora, as Usinas da Paz do Pará, ele tem ali uma resposta com um plano de urbanismo social integrado, onde envolve sociedade civil, empresariado, o Estado, o judiciário, todos os poderes atuando em conjunto. O secretário de Cidadania, que foi o Ricardo Balestreri, que criou e desenhou esse projeto, ele conseguiu reunir mais de 20 secretarias no mesmo espaço, para oferecer uma política integrada. E esse projeto, ele partiu de um detalhe muito importante: a comunidade participou desde a hora zero da concepção. Então, os jovens foram ouvidos, as famílias foram ouvidas, como parte não só de beneficiados da solução, mas parte do desenvolvimento das ações e priorização dos planos de implementação. Então, quando tem uma organização, uma concertação da sociedade civil, e sociedade civil de maneira mais ampla, não só as ONGs, mas sociedade como um todo, se une em nome de um projeto, ele se torna um plano de Estado, ele tem respostas muito concretas nesse sentido. Então, é uma realidade que a Fernanda trouxe, a Nicole aqui começou com esse tema, e nós temos casos no Brasil que deu certo. As Usinas da Paz é um exemplo efetivo do que a gente pode fazer. E o segundo exemplo, não quero me estender muito, mas o case de tratamento da infância em Boa Vista. Boa Vista é a capital nacional mais amiga da infância no nosso país. E é pouquíssimo divulgado. Ninguém fala desse caso de Boa Vista. Porque foi um plano de Estado de 8 anos para tratar uma geração inteira. E você trata desde o pré-natal daquela mãe que engravidou até essa criança chegar no ensino médio. Você olha o ciclo integral. Então, por exemplo, se a mãe ela fizer todo o pré-natal, quando a criança nasce, ela recebe um berço do Estado, um enxoval completo e alimentação para essa criança, suplementação caso haja necessidade. Então, é um modelo de política pública voltado para resolver um tema social, com foco na primeira infância. Então, a gente tem bons exemplos no nosso país de políticas públicas efetivas para atacar esse problema. E a má aplicação da política pública nós vimos acontecer com as UPPs no Rio. Só entramos com a saturação policial, não entramos com a saturação social. E aquilo da fadiga de material. O policial cansa, a comunidade começa a se sentir acuada. Ela não tem o retorno. A presença do Estado no território não se fez efetiva, Lívia. E aí o problema volta com muito mais força, seja na forma de tráfico, seja na forma de milícia, que ocupa hoje boa parte do nosso território carioca, lamentavelmente. Mas a gente tem, sim, fórmulas no Brasil que dão certo de atuar em redução de mortalidade de jovens, mostrando para o jovem uma outra oportunidade, que não é o crime organizado. Sim. Na perspectiva, Felipe, da violência sexual, só reforçando o dado que nós mostramos, né, de 2021 a 2023, sem levar em conta a subnotificação que nós citamos. Com certeza. Tá? Um número oficial de casos registrados, mais de 164 mil casos registrados de violência sexual. Eu sei que não é especificamente a sua área, mas como você está inserido na área da saúde, quanto essa situação preocupa e assusta? É muito assustador, né? É muito assustador. A criança e a menina são seres muito vulneráveis, né? E elas estão mais vulneráveis ainda dentro do próprio domicílio, dentro do próprio lar, onde a gente sabe já comprovadamente que são conhecidos, são familiares de 1 ou 2 graus de distância, né? De relacionamento assim. E elas sofrem por isso. E a gente, apesar de essa pesquisa não citar, a gente encontra, sim, mais violência sexual quanto menor for o nível socioeconômico, na minha experiência como saúde. Existe violência sexual em todas as esferas socioeconômicas, mas nós temos muito mais violência quanto menor for o nível socioeconômico. E aí vem, desde o começo da conversa, que o ciclo da pobreza, onde você tira a criança da escola para ela não trabalhar, você tira a criança da escola para trabalhar, para ela não ser educada, e ela vai ficar lá sendo vítima de violência no trabalho, de doenças ocupacionais, de ser abusada
assédio moral, não receber o dinheiro devido, não ter nenhuma proteção de qualquer legislação, isso. Então, são pessoas que estão simplesmente sendo abusadas no trabalho. E essas pessoas vulneráveis, elas são mais, sofrem mais violência, tanto de mortes violentas, como já estavam citando, quanto de violência sexual. E acho que a gente tem ótimos exemplos de políticas públicas, sim. O programa Mãe Paulistana, aqui em São Paulo, fornece berço, tem puericultura, tem atendimento do lactente para ensinar como amamenta, como introduz alimentação, vacina. Nosso sistema de saúde aqui funciona, mas a gente não está conseguindo reverter essa pirâmide socioeconômica, tirando essas crianças que estão trabalhando, que não estão na escola e eventualmente vão para ilegalidade, eventualmente vão para coisas mais violentas, e aí sim a gente encontra essa estatística de tanta morte violenta aqui no nosso meio.